Ricardo Rose, professor, ele quer fazer um complemento a essa sua resposta, que partiu da minha dúvida. Ricardo. Professor, boa noite, prazer falar com o senhor. Faz tempo que a gente não se fala, né? Professor, vamos lá. A gente sabe bastante, pelo histórico do Trump, o jeitão dele de negociar. Ricardo Rose, professor, ele quer fazer um complemento a essa sua resposta, que partiu da minha dúvida. Ricardo. Professor, boa noite, prazer falar com o senhor. Faz tempo que a gente não se fala, né? Professor, vamos lá. A gente sabe bastante, pelo histórico do Trump, o jeitão dele de negociar. Ele joga lá em cima, como uma frase dessa que foi bastante forte, abalou muita gente, dizimar eventualmente todo um povo, e agora está voltando atrás. Mas faz parte um pouco desse jeito Trump de governar, ok? Agora, a minha pergunta é, se o Irã pagar para ver, não liberar de forma completa o Estreito de Hormuz nas próximas 2 semanas, o senhor vê que tem possibilidade, de fato, aí que são 2 perguntas. Uma que a gente já tem mais ou menos uma resposta, que seria a possibilidade dos americanos atacarem o Irã de forma nuclear. Tem chance? Qual o percentual? E não tendo chance de um ataque nuclear, que de fato poderia dizimar todo um povo, um ataque maciço dos Estados Unidos. Porque a gente viu hoje que os iranianos fizeram o quê? Chamaram parte da população, que ali é simpática ao regime, para abraçar simbolicamente algumas usinas nucleares. Se houvesse algum ataque, morreria todo mundo, inclusive parte da população que foi chamada pelo próprio líder iraniano. Mas enfim, o senhor acha que vê possibilidade de um ataque nuclear, ponto 1, ou de um ataque muito contundente e maciço a ponto de fato, destruir boa parte do Irã por parte do Trump, caso não seja reaberto o Estreito de Hormuz de forma completa, como tem o ultimato do Trump? ChatGPT, favor resumir a pergunta. Eu falaria igual a Marília Gabriela. Eu converso com o professor. Falei, não, professor... Eu estou impossível hoje, professor. Me desculpe que hoje eu estou impossível. Eu saí de casa irritado. É teu estilo, tranquilo. Estamos aqui para atender seu público. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, primeiro eu quero mandar um abraço aqui para o Ricardo. Faz tempo que a gente não faz programa junto aí. Muito prazer te rever. Agora, pessoal, olha só. Possibilidade de usar uma bomba atômica sempre tem. Se os militares americanos vão concordar com isso, é outra história. Porque está havendo uma mini rebelião dentro do Pentágono. Semana passada, o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra, né, foi comentarista da Fox, demitiu 8 generais. Isso não é pouca coisa. Ou seja, muita gente não está concordando. Agora, se houver um ataque nuclear ao Irã, você tem que lembrar de uma coisa chamada fallout. O que é o fallout? Essa dispersão de poeira radioativa, destroços, chuva radioativa, que vai se espalhar por todo o Oriente Médio, e vai chegar, inclusive, na Europa e na Rússia. Então, gente, é muito complicado isso daí. Você não vai bombardear só o Irã. Isso aí vai espalhar para o Kuwait, vai espalhar para o Catar, para o Bahrein, para a Arábia Saudita, para o Omã, vai chegar na Síria, e até em Israel, e inclusive na Europa. Seria uma temeridade muito grande do Trump, mas é uma possibilidade. Eu acho bem remota, mas é possível. Agora, o problema de bombardear o Irã, ele pode bombardear à vontade. Vocês têm que lembrar uma coisa, gente. O Irã tem o tamanho do nosso estado do Amazonas, são 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos bombardearam o Vietnã, que tem 1/5 do tamanho do Irã, por 10 anos, e não conseguiram nada. É muito difícil, ninguém aposta que você vai conseguir dobrar o Irã em termos militares somente com bombardeios convencionais. Até porque vocês têm que lembrar uma coisa, só para resumir a minha resposta. Os Estados Unidos podem bombardear o Irã? Podem. Só que o Irã continua bombardeando Israel, Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, a Jordânia, e ele pode destruir a infraestrutura desses países também. Então, o melhor seria, o menos ruim, porque não tem melhor nessa história, o menos ruim seria o menos ruim seria que essa guerra não tivesse começado. Mas agora é tentar algum tipo de negociação, e as coisas estão bastante difíceis aí, né? Porque se agudizaram muito, né? Professor, o Cláudio Caivano vai lhe fazer mais uma pergunta. Boa noite, professor. Uma satisfação falar com o senhor. Nos conhecemos há bastante tempo num seminário aqui em São Paulo. Eu vi agora, recebi aqui por WhatsApp, o tratado do New York Times, publicado pelo New York Times, né, oferecido pelo Donald Trump ao Irã. E me chamou a atenção que as 5 primeiras
colocações dos Estados Unidos fazem parte ali de cessar fogo e fim dos ataques, descrito de maneiras diferentes. E as demais vão ao encontro exatamente do que o senhor falou que já está acontecendo, né? Então, por exemplo, a abertura do corredor, pagamento de taxa de 2 milhões de dólares por navio, a receita vai ser compartilhada com o Oman, o estabelecimento de regras claras, né, para que no futuro se obedeça a passagem dos navios, e parte da receita para a reconstrução da infraestrutura. A minha pergunta vai no seguinte sentido: alguém que oferece isso não está querendo, obviamente, a destruição, como o Ricardo falou, ele pratica esse tipo de retórica para tentar forçar esse acordo. Agora, hoje, o IDF, né, as forças israelenses, derrubaram 8 pontes que fazem parte justamente da infraestrutura para sufocar. E, paralelo a isso, o Irã publicou uma foto afirmando que tem 14 milhões de civis à disposição para colocar em guerra. Aí, um especialista colocou na matéria que o Irã não possui nem 14 milhões de fuzis, muito menos 448 repositores de projéteis para esses mesmos fuzis. Como é que o senhor encara essa relação aí, né, de avanço e recursos sucessivos entre ambos? Olha só, gente, eu vou colocar o histórico do que é o Irã em guerra. O Irã guerreou contra o Iraque durante 8 anos, o Iraque tinha o 5º maior exército do mundo, a guerra terminou no impasse. Foi a maior guerra entre estados do século XX. No século XIX, entre os séculos XVIII e XIX, o Irã guerreou por 170 anos contra o Império Russo, né? Até que o Irã acabou perdendo a Geórgia, o Azerbaijão, etc., e a Armênia, e eles acabaram fazendo a paz, estão em paz até hoje, mas o relacionamento sempre foi meio tenso. O governo Biden tentou por 4 anos restabelecer o acordo de CPOA, que era o acordo nuclear que havia na gestão Obama com o Irã e que o Trump rasgou em 2018. O Biden tentou por 4 anos, por todo o mandato ele não conseguiu. Eu acho muito difícil você extrair concessões do Irã nessa altura do campeonato, analisando a conduta persa, né, em seus antecedentes. Eu acho isso muito difícil. Agora, vocês têm que lembrar uma coisa, né, eu estou colocando todas as cartas na mesa para vocês fazerem a leitura que, né, vocês desejarem. Essa não é uma guerra popular nos Estados Unidos, em primeiro lugar. Essa é uma guerra que vai arrasar as economias mundiais e com reflexos, inclusive, no nosso Brasil, né? E em termos militares, é muito difícil você resolver esse impasse. O pessoal fala, o Irã não tem 14 milhões de combatentes. 1 milhão já resolve o problema, porque os Estados Unidos não vai conseguir colocar 1 milhão de pessoas lá. A sociedade americana não vai mandar 1 milhão de soldados para boots on the ground. Esqueçam isso. E tem um outro fator nisso daí. Mesmo que os Estados Unidos façam algum tipo de acordo com o Irã, eles têm que convencer Israel também. E o Netanyahu, ele está numa posição assim bastante firme com relação ao que ele quer. Então, gente, fica difícil a gente traçar um prognóstico. Muito difícil saber o que vai acontecer daqui para frente. É muito difícil o Irã ceder, tá? Estou falando para vocês. Assim, eu gosto de analisar, não gosto de ver as coisas de forma nem ideológica, nem partidarizada. É uma parada dura e difícil de se resolver. Claro, mas os elementos foram gentilmente presenteados pelo professor aqui para que a gente possa parar para pensar, né, com mais propriedade no assunto. Professor, muito obrigado pelo seu auxílio aqui e nos fazer entender um pouco do que acontece lá. Um grande abraço. Grande abraço. Muito obrigado. Pavinato, Cláudio, Rose, e um bom programa para vocês. Boa noite. Muito obrigado. Está aí, gente, é aquela coisa. Guerra tem um resultado certo, que é a morte. Às vezes guerra é preciso, às vezes guerra é preciso. Mas mesmo nas guerras que precisam ser guerreadas, nós temos morte. Então é sempre melhor que as partes elas cheguem num cessar-fogo. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo regime iraniano, né? Para mim a ayatolagem podia pegar fogo e não ter perto bombeiro para apagar, nem gente com vontade de mijar. Porque um lugar que mata gay já é um lugar que eu não simpatizo. Bom, meus queridos, vamos ao Brasil, porque o Brasil, não é